Ó, gente, nós guardamos esse pedacinho muito especial hoje. Para nós é muito importante. Nathalie, muito obrigado por estar aqui. É muito importante. E a ideia é que hoje nós vamos conversar um pouco antes da nossa assinatura, para poder, né, colocar todos e deixar claro, né, a Bcrypto estabeleceu um acordo de cooperação técnica, Nathalie, com a CVM, da qual inclui algumas áreas muito importantes. A primeira delas, educação, que a gente vai conversar aqui. Segundo, inovação. Terceiro, sandbox. E o quarto é apoio justamente operacional de todas as ações que nós necessitarmos. Quanto à autarquia, quanto ao mercado, eu acho que é muito importante ressaltar que a escuta ativa que a CVM tem, que a CVM pratica, ela de fato ela é uma realidade e que ela traz isso de forma tão clara e tão nativa em relação ao nosso mercado, que é um mercado novo e de grande potencial. Nathalie, muito obrigado por estar aqui hoje conosco, muito obrigado por toda essa jornada. E, por favor, Nathalie, o que você enxerga, né, em relação ao nosso acordo de cooperação? Muito obrigada, Bernardo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite feito pela FENASBAC e pela Bcrypto. É uma satisfação enorme poder participar do painel e desse momento de celebração, de fato, da assinatura do acordo de cooperação que a CVM estabeleceu com a Bcrypto. É um marco para o mercado de capitais. Acho que a gente pode dizer que estamos passando por uma verdadeira revolução digital, uma revolução tecnológica, especialmente com o crescimento das fintechs. Isso afeta e impacta o funcionamento do próprio mercado de capitais, né? Porque a abordagem blockchain e a tokenização, elas vêm trazer um outro olhar do regulador para como pode funcionar uma infraestrutura de mercado e a prestação de serviços financeiros, custódia, registro, liquidação, escrituração desses valores imobiliários, né? Acho que o primeiro contato que a CVM teve com esse novo mundo ecossistema de criptoativos foi através do sandbox. E eu posso garantir que a gente aprendeu muita coisa nesse ambiente controlado e experimental, né? A primeira delas é que a própria CVM não sabia muito bem o que pedir quando fez a chamada e o edital do sandbox. Acho que a gente deu um tema ali muito amplo, né? Pedindo participação para soluções que trouxessem um modelo de negócio inovativo, né? Isso é amplo. E no final das contas, a gente teve 3 participantes que, de fato, tiveram as suas propostas aceitas e, coincidentemente, essas propostas geraram em torno de um único tema comum, que é a criação de infraestrutura de mercado com tokenização para negociação de valores mobiliários a serem emitidos por médios emissores. O mercado de capitais, de fato, tem esse gargalo. O pequeno emissor consegue acessar com facilidade através do crowdfunding. O grande emissor, as grandes companhias abertas, conseguem arcar com o custo de observância das nossas regras para companhias abertas. Mas tem uma zona ali no meio de médios emissores que tem essa dificuldade, né? E eu acho que esse ecossistema da criptoeconomia identificou muito bem esse gargalo e trouxe essas propostas para dentro do sandbox. Mas a gente teve muita dificuldade, primeiro porque o participante, né, esses atores da criptoeconomia não entendiam muito bem o mundo regulado e a forma de lidar com a CVM. Então, muitas propostas não vieram tão bem enquadradas com aquilo que a gente pedia no edital. Do lado do participante, ele também não sabia muito se comunicar, qual forma de acessar a CVM, e a gente também não sabia a forma adequada de entender toda aquela técnica, toda a discussão tecnológica por trás do produto. Então, o que a gente percebeu que era necessário ampliar o diálogo com os diferentes atores desse novo ecossistema, né? A CVM precisa sentar no banco da frente do carro e estar em discussões constantes com esses diferentes atores para que a gente também se mantenha na vanguarda, na evolução
desse assunto, porque, de fato, ele veio para ficar. Todos os serviços financeiros, hoje em dia, são digitais. Isso não vai mudar, né? E a gente percebeu que era necessário ampliar esse diálogo e a forma de conseguir fazer isso através de parcerias, né? E a gente identificou na Bcrypto um potencial grande parceiro para que a gente pudesse trocar experiências, né, tanto do nosso lado, nessa ótica, visão regulatória, quanto do lado de vocês com conhecimento técnico também, e que a gente vai absorvendo isso para entender como, na prática, eu posso traduzir para os nossos aprimoramentos regulatórios. Não adianta fazer uma regra que, na prática, não vai funcionar. Então, preciso estar em constante diálogo para poder desenvolver esse aprimoramento regulatório, né? Acho que um ponto importante para falar é que a CVM ela abraça toda a inovação digital. De fato, a gente está comprometida com essa inovação digital. A nossa preocupação, então, é cuidar para que isso se desenvolva de forma eficiente, né, com proteção dos investidores. E eu estou muito feliz que a gente conseguiu estabelecer esse acordo. São 3 gestores dentro da CVM para acompanhar o plano de ação. Então, são 3 áreas lá dentro focadas no plano de ação. A gente tem 3 eixos: o eixo educacional, o eixo da inovação e o eixo do apoio técnico, né, Bernardo? Não sei se você quer que eu fale de cada um desses eixos, mas eu vou falar aqui brevemente. O eixo educacional ele é muito importante para a CVM. A gente tem um programa que se chama Programa Educação Financeira nas Escolas. E a gente já desenvolveu um curso de letramento financeiro do 1º ao 9º ano do ensino fundamental para todo o coletivo escolar. Mas a gente sabe que só letramento financeiro não é suficiente. Não dá mais para falar em letramento financeiro sem falar em letramento digital. Então, nesse eixo educacional, a gente vai buscar agregar os conteúdos das soluções tecnológicas, abordagem blockchain, né, como caminhar isso por meio da educação básica, como inserir isso na educação básica, vinculada ao letramento financeiro. Então, com a parceria da Bcrypto, a gente vai aprimorar esses cursos de letramento financeiro, incorporando conhecimento também em relação a soluções tecnológicas, soluções digitais. Esse programa ele foi desenvolvido junto com o MEC e também com um grande parceiro, que é o Sebrae, e agora a Bcrypto vem somar também a essa parceria. No eixo da inovação, como o Bernardo estava comentando, a gente quer aprimorar as nossas atividades no âmbito do sandbox, quem sabe já pensar numa segunda chamada, dessa vez direcionando alguns pedidos, quem sabe, contar com o apoio da Bcrypto para que nos auxilie numa análise preliminar da documentação dos participantes que queiram aderir ao sandbox. Eu acho que isso vai dar celeridade ao processo, a gente vai ganhar eficiência. E no âmbito da inovação, a gente conta com a parceria da Bcrypto também, para nos auxiliar nos estudos do Laboratório de Inovação Financeira, do qual a CVM faz parte, né, é gestora, junto com a GIZ, a BDE e a GIZ, a BDE, ai meu Deus, fugiu, e o BID, exato. A CVM é uma das gestoras também e a gente faz muitos estudos e também pilotagem de produtos. Me parece que ali a gente tem um ambiente experimental adequado para pensar na pilotagem de algumas soluções, né, de como incorporar essa abordagem blockchain, tokenização de ativos, serviços prestados agora por esses novos prestadores de serviço no âmbito da abordagem blockchain, escrituradores, depositário, como que isso vai funcionar na prática. Acho que é um ambiente de estudo e de teste que a gente pode trazer para dentro do Laboratório de Inovação Financeira. E, por último, o apoio técnico, né, que também é muito fundamental para que a gente possa auxiliar do nosso lado os agentes e os participantes desse ecossistema, né, da criptoeconomia, para entender a linguagem do regulador também. E
E a gente vai contar com o apoio da ABCripto para fazer essa ponte entre o regulador e os agentes da criptoeconomia, e também com essa troca de conhecimento técnico para a gente absorver dentro da CVM e aplicar isso nas nossas atividades de supervisão, atividades regulatórias, atividades educacionais. Então, acho que tem muito potencial. O plano de ação foi muito bem desenhado para aproveitar todas essas potencialidades que tem dentro da CVM, da autarquia. Nathalie, primeiro que eu estou extremamente feliz, né, com esse passo, né? De fato, eu acredito que estamos falando não só de um acordo, né, mas sim de ações práticas, de ações que vão trazer impacto para a sociedade de uma forma geral, seja para as empresas, seja em conhecimento, seja na formação de professores, na formação de pessoas. A criptoeconomia, de fato, ela dá um passo a mais aqui no Brasil, porque ela entra na agenda também educacional. Ela dá um passo a mais porque aproxima a criptoeconomia cada vez mais das entidades, dos órgãos reguladores que estão observando isso. E o melhor, para nós é extremamente importante, enquanto setor, porque de fato aqui vemos um potencial de desenvolvimento, não só econômico, mas social muito grande. Então, nós temos ações ali, né, que nós até estávamos conversando sobre quais tipos e como nós podemos operacionalizar algumas das ações. E logo um primeiro movimento que nós já conversamos foi justamente sobre o sandbox, como é que nós podemos contribuir para que tenhamos uma rodada de sandbox, uma chamada de sandbox, realmente que o mercado se engaje, que ajude a contribuir nessa democratização e inclusão do mercado de capitais. E um grande ponto que nós estávamos conversando ali também era justamente como apoiar no processo educacional como incluir na agenda educacional de fato, né? E eu queria que você pudesse explorar mais um pouco quais são as ações, né, que hoje a CVM já está fazendo, que você já está observando e que nós também já estamos desenhando quanto mercado e que nós vamos ser parceiros e contribuir conosco também. Tá, obrigada, Bernardo. Bom, as ações educacionais, a gente está pensando em treinamentos externos e internos também para os nossos servidores, porque o assunto é novo para a CVM, não é todo o corpo técnico que tem o conhecimento necessário sobre esse assunto, mas a gente acredita que todo mundo tem que ter um nível mínimo de conhecimento a respeito das especificidades da criptoeconomia. Então, por meio do acordo, a gente está pensando em desenvolver módulos de treinamento interno para os nossos servidores, seria uma espécie de educação continuada para dentro da casa. Isso é muito importante porque a CVM acompanha o movimento de mercado, mas a gente não consegue ter uma visão assim tão apurada, de fato, de algumas nuances que estão acontecendo. A gente não tem essa visão tão próxima como a ABCripto tem, né? E eles podem trazer essa visão para a gente por meio dessas ações de educação continuada para os nossos servidores. Esses treinamentos vão poder ser disponibilizados também para outros órgãos, né, em parceria com a CVM. E, novamente, o principal ponto aqui é conseguir auxiliar, trazer um impacto social de letramento digital para a população mais vulnerável, que não tem acesso a letramento financeiro, não tem acesso a letramento digital. E a gente vai fazer isso por meio desse programa de educação financeira nas escolas, que eu já comentei, que é essencial. E tem um potencial de gerar um impacto social muito grande. Né? Porque a gente está falando no contexto nacional. Imagina você acessar a rede pública, toda a rede pública de ensino dos estados e municípios. Esses cursos são todos gratuitos, os professores acessam. O curso foi muito bem desenhado por pedagogos especialistas, parceria com o MEC. Os professores vão sair de lá, de fato, capacitados e prontos para dar uma aula lúdica interessante, que vai impactar a vida de uma criança, da vida de um jovem. E esse jovem, ele acaba levando esse conteúdo para dentro de casa também.
Então, além de todo o coletivo escolar estar envolvido, a gente impacta a vida de crianças, jovens e também dos seus familiares. Por isso que eu digo que ele tem um impacto social, sim, um potencial de impacto social gigantesco. O próprio sandbox, na verdade, a gente vai precisar ainda pensar em vou chamar aqui de aditivo, mas não precisa ser necessariamente um aditivo, mas só uma forma de dar contornos mais seguros no tratamento de informação empresarial, por exemplo, né, dos participantes da chamada, para entender como é que isso vai funcionar, mas o que a gente espera é que a Bcrypto possa nos auxiliar no tratamento preliminar de toda a documentação que chega. A gente teve muita dificuldade de analisar essa documentação na primeira chamada do Sandbox, primeiro porque não veio perfeitamente aderente ao que o edital estava pedindo, então a própria Bcrypto poderia fazer essa filtragem inicial para a gente, e depois entender se de fato, acho que a gente, com essa visão, né, mais minuciosa que a Bcrypto pode trazer, se a gente faz uma chamada direcionada, sem um tema muito amplo, né, visando resolver um determinado problema específico, ou então se a gente faz 3 temas específicos, mas uma vaga para cada tema. Então, acho que a Bcrypto pode auxiliar nessas questões, é uma coisa que a gente está pensando. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que um ponto aqui muito importante que a gente sempre lembra, né, e coloca, de fato, hoje existe hoje nós temos no mercado, né, principalmente quando nós olhamos o Sandbox, né, nós observamos de forma conjunta que um dos grandes pontos de dificuldade do Sandbox foi justamente a forma e o modelo que a informação chega no órgão regulador para poder fazer esse pedido, essa solicitação. Né? Então, a grande questão aqui, o grande papel que a Bcrypto ela vem promover também por meio do acordo é ajudar nesse modelo, nessa modelagem, nesse encaixe, de forma que a gente possa contribuir com o mercado, né, o mercado evoluir nesse ponto e também levar o conhecimento também da prática ao regulador. Deixa eu dar um exemplo bastante prático sobre isso, né? Alguns pedidos eles vieram assim nos seguintes termos, né? CVM me indica que dispensas eu preciso pedir para o meu modelo parar de pé. Só que não era a função do regulador fazer essa consultoria, entendeu? A gente esperava que a documentação já chegasse, assim, eu preciso dessa e dessa dispensa por isso, isso e isso. Então, a chegada da Bcrypto vai auxiliar nesse processo. Exato, entendeu? exato. Então, aqui, o que nós temos é uma grande oportunidade, na verdade, de ajudar a desenvolver ainda mais o mercado de capitais com uma ação que é basicamente alinhando com as pessoas e conversando com as pessoas e construindo esse modelo de forma conjunta, né, com todos aqueles que querem submeter ali o seu pedido. Veja, a gente tem ações em conjuntos na parte educacional, temos essa ação e não tem como esquecer também de um dos laboratórios mais premiados do mundo. Né? Nós estamos falando do Laboratório de Inovações Financeiras, de Inovação Financeira da CVM, o ano passado, né, se eu não me engano, ganhou como um dos melhores laboratórios do mundo também. Então, de fato, quando nós falamos do Brasil e falamos do potencial, nós temos não só órgãos reguladores extremamente premiados e competentes e que estão, de fato, olhando o mercado com muito cuidado e com muito carinho em prol do desenvolvimento, mas nós também estamos falando também de órgãos que estão olhando a inovação como parte do seu... E um ponto legal é que o Laboratório de Inovação Financeira, ele desenvolve muitos estudos relacionados a ativos ambientais também, né, sobre essa pauta de finanças sustentáveis. E para a gente está bastante lógica a sinergia que existe entre as finanças sustentáveis, os ativos ambientais e a abordagem blockchain e tokenização. Né? Porque a gente fala,
Eu preciso validar a integridade de um ativo ambiental, eu preciso garantir a unicidade desse ativo ambiental, dar transparência para esse processo de certificação que vai criar um ativo ambiental. A gente está falando aqui de programas de certificação, de um grande volume de tratamento de dados, e me parece que soluções tecnológicas inovativas têm uma sinergia muito grande para colocar, para escalar, né, a negociabilidade desses ativos ambientais. E isso, essa sobreposição de assuntos, a gente pode desenvolver muito bem no âmbito do Lab. Perfeito, perfeito. E lembrando, acho que lembrando a frase do João Pedro, né, que ele sempre fala, o futuro é verde e digital. Então esse acordo faz total e completo sentido quando nós observamos um mercado de capitais mais inclusivo, portanto mais democrático, por consequência, e mais verde também. Exato. Acho que o JP tem que atualizar essa fala dele, porque o futuro já chegou, o futuro já é realidade, né? Já é agora. Futuro é agora. O futuro de agora é verde digital. Muito bom, muito bom. Meus amigos, agora vamos pedir aqui para iniciarmos o processo de assinatura. Nathalie, minha amiga, as últimas palavras, por gentileza. Muito obrigado por hoje, antes aqui do protocolo, vou colocar assim. E muito obrigado pela disponibilidade de agenda e muito obrigado por todo o trabalho em conjunto que fizemos e faremos ainda mais agora de forma conjunta com o nosso acordo. Muito obrigada, Bernardo. Agradeço mais uma vez a presença de todos. De fato, a CVM está com uma pauta, né, de inclusão e democratização de acesso ao mercado de capitais, e acho que essa parceria vem reforçar o diálogo e vem contribuir para que a gente consiga desenvolver da melhor forma possível essas pautas que são tão importantes para o Brasil. Nós estamos muito gratos e muito felizes com o acordo de cooperação. Eu também. Gostaria de convidar agora também para contribuir aqui na assinatura a nossa diretoria, o Rodrigo Monteiro, Tiago Severo e o nosso representante do Conselho, presidente Henrique e vice-presidente Edizio, por gentileza. One holy roller, he got head down to his knee. Got to be a joker, he just do what you need. Yeah. He wear no shoe shine. He got early warning, he got muddy water, he want mojo filter, he said, warning. Obrigado, Nathalie. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Será um grande dia. Obrigado.